Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver mais uma função do segundo grau, como que o Enem está cobrando. Nós vamos fazer a questão 176 do Enem 2017. Mais um exercício aí da série função de segundo grau no Enem. Eu vou tirar suas dúvidas resolvendo a questão do Enem passo a passo. Vou te mostrar os maiores erros ao usar a fórmula de Bhaskara. Questão 176 do Enem 2017. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. Grava isso aí, hein? Ele está me afirmando que são parábolas. Se é uma parábola, eu tenho uma equação de segundo grau. A seta da figura 1, aqui, ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada. Então ele pegou a vista frontal aqui. Então o que me interessa agora é isso aqui. Com medidas hipotéticas, quer dizer que essas medidas aqui, gente, não são as medidas verdadeiras. Se você for lá na igreja, for medir, você vai ver que vai dar diferença. Então ele fez isso aqui para quê? Para facilitar as contas. O que o exercício está querendo? Qual a medida da altura H? Então ele está querendo isso aqui, ó. O exercício está querendo essa medida, essa altura. Então ele já me informou que isso aqui é uma parábola, né? Aí na minha cabeça já tem que vir o quê? O conceito de uma equação de segundo grau. Tá aqui, ó. Né? Se é uma parábola, uma equação de segundo grau, eu tenho que descobrir os coeficientes A, B e C. O que ele está querendo? Essa altura. Então nós temos o que aqui, ó? Este ponto aqui, ó, nós chamamos ele de vértice. O que é vértice? Vértice é o ponto de máximo ou mínimo de uma parábola. Neste caso, como ele é o ponto mais alto, esse aqui é o ponto de máximo. Nós podemos calcular o vértice através da sua fórmula. X do vértice menos B sobre 2A, o Y do vértice menos o delta sobre 4A. Então, queremos o Y do vértice. Aqui nós vamos ter o x do vértice. Nós sabemos que o x do vértice divide a parábola ao meio. Então o vértice funciona como se fosse um espelho. Tudo que acontece de um lado é igualzinho do outro, tá? Fazer o nosso plano cartesiano colocando ele em qualquer lugar, tá? Nós vamos escolher um ponto. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, em cima do vértice. Eu vou fazer o que a maioria dos meus alunos fizeram, tá? Escolheu esse ponto aqui, ó. Eu gosto sempre de seguir a ideia do aluno. Esse aqui vai ser o eixo Y. Aqui embaixo, ó, no chão aqui, ó, esse aqui vai ser o eixo X. Então tem o nosso plano cartesiano, XY. Esse ponto aqui, ó, é o 0, 0, é a origem. Então ele é 0 para X, como é 0 para Y. O que nós sabemos? Que o coeficiente C, o termo independente, é onde o meu gráfico, onde a minha parábola corta o eixo Y. Então ele está cortando aonde? Está cortando em 0. Isso me garante que C é igual a 0. Um dos coeficientes eu já identifiquei. O que nós sabemos aqui do x do vértice? Que o x do vértice divide ao meio. Então o x do vértice sempre é o ponto médio. O que a gente faz? Se daqui aqui vale 5, daqui aqui também vale 5. Então nós temos 5 mais 5. Então esse ponto aqui, ó, o x dele vale 10 e o y dele é 0. Qualquer ponto em cima do eixo x, o y vale 0. O que são as raízes? Raiz é onde o gráfico corta x. Então, gente, ó, eu tenho essa raiz, então ele está cortando aqui e está cortando aqui. Então eu tenho as duas raízes. E nós queremos descobrir o y do vértice, que é a altura máxima. Bom, nós sabemos que eu tenho que descobrir A, B e C. Então ele me deu um ponto. Ó, aqui você pode tirar outro ponto. Se tudo isso aqui vale 5, esse pedacinho aqui vale 4 porque é igual a esse, ó. Se daqui aqui é 4, daqui aqui também é 4. Então daqui aqui é 1, né? Porque tudo é 5, isso é 4, então isso aqui é 1. Então esse ponto aqui possui o x igual a 1, ó, e o y dele, ó, essa altura aqui é 3, ó.
Então, qualquer ponto aqui, o y vale 3. Então, esse ponto aqui, o y dele vale 3. Se você quiser achar outro ponto, está aqui, ó. Então, nós temos 5 mais 4. Então, esse x aqui vale 9. E o y dele, 3. Então, nós temos 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Nós já sabemos de exercícios anteriores que, para achar a equação de uma parábola, bastam 3 pontos. Eu tenho 4, então eu tenho mais que suficiente. Além disso, gente, o x do vértice foi dado, né? Olha bem, o x do vértice não está no meio, então se aqui é 0, daqui aqui é 5. Então o x do vértice vale 5. Então eu posso usar também o recurso aqui da fórmula para montar uma equação aqui, ó. Tá? Eu conheço o x do vértice, eu vou montar uma equação em função de b e a. Para resolver isso aqui, você pode resolver isso aqui de várias maneiras, né? Então, como eu falei, você pode botar o plano cartesiano aqui, o y aqui, você pode botar aqui no vértice. Eu estou seguindo o que a maioria dos meus alunos fizeram. Uma outra maneira que você pode fazer é o seguinte: você pode usar, já que nós temos as raízes, você pode usar a forma fatorada. Y é igual a 1a que multiplica x menos uma raiz, que é um x', que multiplica x menos a outra raiz, x duas linhas. Tá? Então você pode usar isso aqui, já que você conhece essas raízes aqui, ó, raiz 1, raiz 2, né, que é 0 e 10. Então você poderia resolver isso aqui também. Fica até um pouquinho mais rápido. Você também pode fazer pela soma e produto. Lembra, você tem uma equação, você pode resolver de cabeça, soma e produto. Quem é soma? Menos b sobre a, o produto é o c sobre a. Por que que eu não vou usar nenhuma dessas duas? Eu vou usar um método tradicional, porque nós já fizemos alguns exercícios anteriores, questões do Enem, e o Enem está me cobrando desta maneira. Ou ele está me dando uma tabela com 3 pontos, então você vai ter uma tabela, ele vai te dar 3 informações e quer exatamente saber a 4ª informação, igualzinho isso aqui. Ou ele vai te dar um gráfico, vai me dar 3 pontos e vai querer informação de um 4º ponto. Então a tabela ou o gráfico é a mesma coisa, tá, gente? Então a maneira de fazer é a mesma. Tá claro isso aí? Então quem conseguir enxergar isso aqui, você pode fazer dessa maneira. Eu vou preferir fazer do método tradicional, porque a maioria dos meus alunos fizeram assim. Então vamos lá. Vamos então encontrar A, B e C. O C nós já encontramos, que vale 0. Vou escolher, bom, então desse ponto eu descobri o C. Vou partir para esse ponto. Lembrando que aqui é 1 e 3, tá, gente? Está escondido aqui, mas é 1 e 3. Então vamos lá. Usando a equação geral. Quanto que vale o y? O y desse ponto é 3. Então, 3 é igual a 1a, que eu quero descobrir, que multiplica o x ao quadrado, que é 1. Então, 1 ao quadrado, mais um b, que multiplica x, que é 1, mais um c. O c eu não vou colocar porque o c vale 0. Resolvendo, 1 ao quadrado dá 1, porque é 1 vezes 1, que multiplica a, que dá a. Aqui é a mesma coisa, b vezes 1 dá b, que é igual a 3. Eu colocar o 3, né, aqui, ou colocar o 3 aqui é a mesma coisa. Eu estou preferindo aqui porque a maioria prefere aqui. Vamos descobrir o outro ponto. Então, já usei esse ponto, descobri o C, usei esse ponto, cheguei nessa equação, 2 variáveis, uma equação não resolve, eu preciso de outra equação. Como eu já falei, você pode usar aqui também, ó, o x do vértice. Ó. Quem é o x do vértice? 5 é igual a menos b sobre 2a. Pega 2a, passa para cá multiplicando, né? Sim, quem está dividindo, passa para o outro mesmo multiplicando. 2 vezes 5, 10. Então, 10a é igual a menos b. Vou substituir aqui, ó. Vou multiplicar isso aqui por menos 1, só para mudar o sinal do b. Então, vai ficar menos 10a é igual a b. Agora, eu vou pegar aqui. A mais b, quanto equivale b? Isso aqui é um sinal de igual, ó.
B é igual a menos 10A. Então, menos 10A é igual a 3. Mais A menos 10A menos 9A. Isso é igual a 3. Menos 9 está multiplicando A, ele passa para o outro membro dividindo. Então, A é igual a 3 sobre menos 9. Simplificando em cima e embaixo por 3, 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então, menos, sinalzinho de menos, menos 1/3. Descobri o valor de A, descobri o valor de C, vamos aqui para o B, substituindo aqui, ó. Agora eu vou vir para cá. Menos 10, que multiplica o A. Quanto que vale A? Menos 1/3. Isso é igual a quanto? B. Menos vezes menos dá mais. 10 vezes 1, 10. Então, nós temos 10/3 é igual a B. Bom, agora eu conheço todo mundo, A, B e C. Vou substituir na minha equação. Então, a equação geral é y é igual a 1A, cadê o A? Menos 1/3, então menos 1/3, que multiplica o x ao quadrado, mais um B, que são 10/3, que multiplica um x. Isso aqui é a equação geral desta parábola. O que o exercício está querendo? Se o x vale 5, né, o x do vértice vale 5, quanto é que vale o y dele? Então aqui, gente, você tem duas opções. Você pode usar a fórmula do y do vértice, menos delta sobre 4a, vem aqui, calcula quem é delta e depois divide por 4 vezes a. Ou simplesmente, já que eu conheço o x, substitui o x na equação e o retorno que ele vai te dar é o y, que é isso que eu vou fazer. Então, y é igual a menos 1/3, que multiplica x. Quem é x? 5 ao quadrado mais 10/3 vezes x, que é 5. Y é igual a 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que vai dar 25. 25 vezes menos 1, menos 25/3. Mais 5 vezes 10, 50. 50/3. Soma de fração, denominadores iguais, repete o denominador e faz a operação de cima. 50 menos 25, 25. Então, meu y, o y do vértice é 25/3. Essa é a altura máxima que vai chegar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, letra D, 25/3. Então, é dessa maneira que o Enem tem cobrado. Ou ele vai te dar 3 pontos em um gráfico, ou ele vai te dar uma tabela com 3 informações, que é a mesma coisa. Então, você tem várias maneiras de resolver. Como eu já conhecia nesse exercício as raízes, eu poderia usar a forma fatorada ou soma e produto. Aí fica a seu critério. Eu preferi fazer da maneira tradicional, substituindo na equação geral, montando um sistema, tá? Porque a maioria dos meus alunos resolveram assim. E eu gosto de seguir a ideia do aluno. Então fica a seu critério aí, tá bom? Espero que a aula tenha te ajudado. Gostaria de contar aí com o seu apoio, se inscrevendo e dando um like aí pela videoaula. Se inscreva e curte, compartilha geral aí, gente. Dá esse apoio para nós aí. Valeu, obrigado!